Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui. Hoje o tema é: eu não posso ter o que eu não posso entregar. O que significa isso? Você vai entender, eu vou contar uma história. Então vem comigo. Se inscreve aqui no meu canal, dê um like nesse vídeo e compartilhe com nossos amigos. A história que eu vou contar hoje é a história de Ana. Ana era a esposa de Eucana. Rimou, né? Ana, Eucana. Os dois eram muito felizes, porém Ana era estéril e não podia ter um filho. Antigamente, naquela época, todos os homens tinham que ter herdeiros. Então, se a mulher, a primeira mulher, né, não tivesse um filho, ela fosse, né, estéril, ele deveria casar-se com outra mulher para poder ter descendência. Ele foi lá e se casou com Penina. E depois que Penina entrou na casa de Ana, Ana já era uma pessoa triste porque ela não tinha filho. E assim, naquela época, quem não tinha filho não era valorizada, entende? Então imagine como Ana se sentia dia após dia, sabendo que não ia ter herdeiros, não era fértil. Naquele tempo, mulher não valia nada se ela não tivesse filhos, né? Então, Penina entrou na casa dela e logo depois já teve filho, e então ela jogava na cara de Ana. Olha, eu tenho, você não tem. Tipo assim, você não tem filho, eu tenho. Ana já sofria por si própria, porque ela se cobrava em si mesma, ela já se cobrava, ela já falava: eu não consigo ter filho, eu sou estéril. E ainda para ajudar a Penina, a inimiga, e ela jogava na cara dela que ela não tinha filho. Só que o pedido dela era ter um filho. Na Bíblia a gente vê que ela buscava Deus. O desejo de Ana era ter um filho. Mas, na verdade, ela queria ter um filho para provar que ela era importante, que ela era capaz e tudo. Era por isso que ela queria. E também, né, para jogar na cara de Penina, porque Penina toda hora jogava na cara dela que ela era estéril, né? E mesmo assim, por mais que o marido de Ana amasse mais ela do que Penina, mesmo assim, ela não se contentava. O que Ana teve que entender para ter sua bênção? Ela percebeu que para ela ter um filho, ela teria que entender o porquê que ela queria ter um filho. Porque muitas vezes nós buscamos uma bênção para Deus, mas será que essa bênção vai ser bênção para nossa vida? Então nós temos que buscar para entender se os nossos desejos convêm com os desejos de Deus, né? E foi aí que ela fez uma oração de entrega, que ela fez assim: Senhor, eu entrego meus sonhos, eu entrego o que o Senhor quer que eu entregue e seja feita a tua vontade. E ela sentiu no coração dela, mais profundo, que ela deveria entregar o seu filho, o filho que ela ainda nem tinha. E ela falou assim: nossa, eu nunca tinha pensado nisso, eu tenho que entregar meu filho para poder recebê-lo. Ela, na fé, ela orou e falou: amém, Senhor, eu entrego meu filho a ti. E ela já, o coração dela foi transformado, porque antes ela queria ter um filho para provar que ela era importante, para jogar na cara de Penina e falar assim: querida, eu também posso, tá? Mas só que ela entendeu que na verdade ela precisava mudar o seu coração para poder receber a bênção que o Senhor tinha para ela. Porque será que se ela tivesse um filho sem o desejo de entregar para Deus, será que seria um bom desejo? Eu acredito que não, porque muitas vezes nós queremos bênçãos para satisfazer os nossos desejos carnais. Eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que todo mundo quer, vai. Eu quero ser totalmente rico. Mas você quer esse dinheiro só para você, para satisfazer as suas vontades, para você viajar o mundo inteiro? Ou você quer ser rico para poder ajudar as outras pessoas? Porque Deus, na verdade, Ele quer os desejos do nosso coração para satisfazer as bênçãos dele. Porque assim, olha, Deus ele só vai te abençoar se você for capaz de entregar para Ele. Então assim, nossa, eu quero um carro novo, mas será que algum irmão seu, alguém da sua família ou qualquer pessoa, por exemplo, você foi no local e a pessoa precisando de uma carona para ir embora, você seria capaz de dar a carona para a pessoa para ir embora? Então assim, Deus, ele só dá para nós o que nós somos capazes de entregar para ele para ajudar o reino dele.
Igual assim também. Eu quero, por exemplo, para as mulheres solteiras, eu quero me casar. Esse é o desejo do meu coração. Mas o casamento vai ser para satisfazer as vontades da sua carne, para você provar para todo mundo que você é capaz também de se casar, ou você quer um casamento para entregar ao Senhor e esse casamento ser bênção e através do seu casamento muitas pessoas conhecerem o reino dele. É isso que nós temos que entender. A oferta que nós temos que ter para Deus é entregar antes de receber. Então assim, eu não tenho ainda, mas você já entregou para Deus? Você já falou assim, Deus, eu entrego para você esse meu sonho e que seja feita a tua vontade? Porque também tem sonho, não vai ser importante para nossa caminhada com Deus. Então é isso que nós precisamos entender. A bênção para nós é bênção só se for ajudar no reino de Deus e agregar na nossa vida. Ana teve que entender que para ter um filho, ela precisava entregar a Deus primeiro para depois recebê-lo. Ana, ela teve que transformar o seu coração, transformar os seus desejos mais íntimos, porque ela queria ter um filho para provar para Penina, para provar para todo mundo que ela era capaz. Só que ela se esqueceu que ela deveria, na verdade, desejar ter um filho para ser bênção para Deus, para ser bênção para ela. Nós precisamos entender, eu só posso ter o que eu sou capaz de entregar. O que você tem hoje que você entrega ao Senhor? Faça uma meditação e escreva todos os sonhos que você tem e os desejos e veja se bate com o que você realmente necessita e se você é realmente capaz de entregar, né? Eu quero mudar para uma casa maior, para uma casa melhor, mas você vai fazer essa casa um lugar de bênção ou um lugar de maldição? Você vai usar essa casa para fazer um culto ao Senhor ou você vai usar essa casa para fazer coisas ruins, que não vai te agregar, que não vai te ajudar? Entende? São essas coisas que a gente precisa entender. Igual, eu tô há anos buscando o Senhor, mas eu não recebi aquela bênção que eu queria. você precisa entender vários pontos. Eu estou preparado? Eu realmente necessito disso? Eu sou capaz de entregar a Deus? Esse desejo é para satisfazer as minhas vontades carnais? Ou é para ajudar o reino de Deus? Olha só, para finalizar, a história de Ana. O filho de Ana não foi nada mais, nada menos que Samuel. Samuel foi o profeta, eu acho assim, mais lindo que Deus usou naquele tempo, porque era um tempo onde as pessoas não queriam saber de Deus, sabe? Não escutavam a voz dele e nem se preocupavam em saber o que Deus queria. Então, o Samuel foi usado. Porque Ana, ela entregou o seu filho, né? Que eu falei, ela entregou. E depois do filho desmamar, Ana foi lá no templo, entregou o seu filho para o sacerdote que estava lá, que era o sacerdote Eli. E olha só, o sacerdote que estava lá preparou o Samuel direitinho, mas o próprio sacerdote Eli não escutava a voz de Deus. Olha como estava crítica a situação naquele tempo, né? Samuel, ele foi, né, estudou com o sacerdote Eli e tal, igual tem muita gente que faz estudos bíblicos, ele fez exatamente tudo o que deveria ter feito. Só que Deus falou com ele, e ele foi o único sacerdote que ouviu a Deus naquele tempo, né, porque era um tempo de apostasia, que era apostasia, quer dizer, um esfriamento espiritual, a pessoa não se importa mais em ter um relacionamento com Deus. Ela só vai pra igreja, faz o que tem que fazer e amém, entende? E aí tava esse tempo lá. E aí Samuel, ele ouviu a voz de Deus e foi muito legal, porque ele foi criando uma certa intimidade com Deus e Deus usou Samuel muito. Depois a gente tem que estudar a história de Samuel, porque é uma história muito linda. Mas o que eu quero fechar pra você hoje é, entenda que não adianta você buscar uma bênção se ela não for bênção para você e nem para as pessoas ao seu lado. Você não pode receber o que você não é capaz de entregar. Então é isso que eu quero dizer. Eu não posso receber o que eu não sou capaz de entregar. Quais são os seus sonhos? Quais são os desejos do seu coração? Faça uma lista, escreva direitinho e aí depois medite. Será que eu tô buscando isso para me agradar ou para agradar a Deus?
será que se eu receber essa bênção eu vou ajudar as pessoas do meu lado? É porque, na verdade, um dos mandamentos de Deus é amar ao próximo como a si mesmo, né? E tudo que a gente for fazer, nós temos que pensar em como isso, ou como nossas atitudes estarão ajudando ao próximo. Que Deus possa te abençoar. Esse estudo é um pouco mais rápido depois. Se vocês quiserem mais, escreve aqui pra gente fazer uns estudos mais abertos sobre a vida de Ana e depois sobre o estudo da vida de Samuel, porque a história de Samuel é linda. E eu vou colocar aqui, comenta aqui nos comentários e me fala se você quer que eu faça um estudo sobre a história de Samuel. Tá bom? Tchau!